Vamos lá, pessoal. Então, continuando a aula sobre substâncias e misturas, a gente agora vai para a identificação de gráficos, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de um gráfico de uma substância pura, certo? Como é que eu interpreto um gráfico? Então, o gráfico vai ter o eixo de temperatura e o eixo de tempo, né? Quanto mais tempo passar e maior for minha temperatura, então minha substância ela vai mudar de fases, tá? Então pense no gelo. O gelo, que é formado por água, né? Qual o seu ponto de fusão? O ponto de fusão do gelo é a 0 grau. A 0 grau, o gelo começa a mudar de fase, do sólido para o líquido. Então, eu tenho gelo mais líquido. Percebam aqui que a gente chama nesse patamar. Esse patamar aqui, ele tá reto, ó. Então, aqui, ponto de fusão do gelo tá constante, tá bom? Quando tá mudando novamente de fase, então, aqui tá na fase líquida, eu tô aumentando a temperatura, tá líquido. Então, aqui vai estabilizar de novo, ficar constante. Então, aqui eu estou relacionando essa constância a 100 graus. Então, essa constância aqui, isso quer me dizer que aqui está acontecendo o processo de ebulição. A água está passando do líquido para o gasoso. Então, aqui eu tenho líquido mais vapor. Quanto mais eu aumentar essa temperatura, então, se eu aumento a temperatura, então aqui a substância vai para o estado de vapor. Então, o que é que eu quero que vocês identifiquem? Quando se tratar gráfico de substância, então eu tenho, ó, ponto de fusão constante, ponto de ebulição também constante. Ó, constante é quando tá a linha no horizontal, certo? Quando se tratar gráfico de mistura, o gráfico de mistura, eu tenho mistura de dois tipos. Eu tenho as chamadas misturas azeotrópicas, certo? O que é que vai ser uma mistura azeotrópica? É aquela, o que é que você percebe nesse gráfico? Vai ser substâncias que têm faixa de fusão, ela não tem um ponto de fusão constante. O que é que uma mistura azeotrópica vai ter? Vai ter um ponto de ebulição constante, ó. Aqui não ficou bem desenhadinho, mas aqui era para estar reto, certo? Aqui era para estar reto, tá? Foi erro de desenho. Então, aqui reto é constante, tá bom? Então, mistura azeotrópica, eu tenho como constante o ponto de ebulição, certo? Então, o exemplo que eu posso dar aqui a vocês, na mistura azeotrópica. Então, quem vai ser uma mistura azeotrópica? Vai ser, por exemplo, posso botar aqui, ó, água mais álcool, certo? Água mais álcool, então vai formar uma mistura homogênea. E quando eu for ver o gráfico, eu chamo essa mistura, no gráfico, de mistura azeotrópica, tá bom? Que tem como constante o ponto de ebulição. Eu também posso ter um gráfico com as chamadas misturas eutéticas. O que é que vai diferenciar aqui, ó? Percebam. Aqui eu vou ter como constante o ponto de fusão. Tá vendo aqui? O ponto de fusão, ele tá constante no meu gráfico, essa linha reta aqui. O que é que vai ter numa mistura eutética? Vai ter uma faixa de ebulição. Então, vou ter temperaturas diferentes para acontecer a ebulição, porque uma mistura eu tenho mais de uma substância. Então, quando se tratar de ponto de fusão constante, o gráfico é um gráfico de uma mistura eutética, tá? Qual é o exemplo aqui? Sólido mais sólido. Exemplo que eu posso dar aqui são o que a gente chama de ligas metálicas.
tá? Então, as ligas metálicas, ou seja, formado por metais, que é sólido com sólido, o gráfico dessa mistura é um gráfico eutético, tá? Onde eu tenho ponto de fusão constante e faixa de ebulição, onde eu tenho temperaturas diferentes. Quando o gráfico, a mistura for do tipo azeotrópica, isso quer dizer que essa mistura é porque ela tem ponto de ebulição constante e faixa de fusão, ou seja, tem temperaturas de fusão diferentes para ocorrer essa mistura, certo?